Boa tarde a todos, a todas. Eu sou o Ciro Darlan. Queria dar as boas-vindas a todos vocês. Estamos cedendo aqui o espaço. Aqui é a sala de julgamento dos recursos da 7ª Câmara Criminal, da qual eu sou presidente. O Paulo necessitava de um espaço para esse debate de tamanha importância e nós estamos cedendo aqui o local. Espero que estejam bem instalados. Daqui a pouco vou providenciar que venha água e café e que possamos tirar daqui bastante proveito e boas proposições em benefício dessa causa. Tá? Uma boa tarde e sejam bem-vindos. Paulo, pode começar. Bem, o tema de hoje para a discussão. Vai ser melhor você falar? No microfone que está. O tema de hoje é adoção compulsória. Sim, esqueci. Ok, aí está pegando. Você nem levantar a mão. O tema de hoje é a adoção compulsória. O que vem a ser a adoção compulsória? Quando adentra numa maternidade pública uma mulher em estado de parto e o seu corpo médico, o enfermeiro, identifica que ela tem aparência de usuária compulsiva de droga. Esse corpo médico tem orientação na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, de entrar em contato imediatamente com a Vara da Infância e da Juventude. E aí a Vara da Infância e da Juventude emite uma ordem judicial para, quando o neném nascer, ser separado da mãe e caçam o exercício da maternidade. Esse neném é imediatamente entregue à maternidade pública, que aqui no Rio é conhecido como os Filhos do Crack. Né? Tem uma em Botafogo e outra em Realengo. Essa ação, eu vejo isso como uma perversidade extrema, porque quem é a mulher que vai recorrer a uma maternidade pública nos dias de hoje, na cidade do Rio de Janeiro, no dia do parto, já em trabalho de parto, né, sozinha, completamente desamparada? É a mulher miserável, a mulher completamente abandonada, completamente marginalizada. E quem é a pessoa que tem a mulher que está grávida e tem aparência de usuária de crack? Também a mulher miserável, a mulher que está completamente abandonada por todos. Né? Então, este público usuário desta maternidade, deste serviço público, é exatamente o público alvo de todo esse preconceito. Né? Para muitos, a justificativa é que a criança, se não fizesse isso, a criança voltaria com a mãe para onde ela moraria e para as ruas. Bem, primeiro, isso é de um absurdo completo, porque isso parte do princípio que o abandono provocado pelo Estado e dado pelo Estado é algo dado, completo e sem nenhuma solução, e que aí, dentro das piores soluções, a gente teria que procurar e teria que optar qual é menos pior e qual é menos ruim. Né? E como a gente está falando de vidas humanas... Ora, Elimar, como vai? Prazer que você chegou. Então... 2 minutos só. Tudo bem? Então, voltando, então, mas só para fazer um pequeno resumo, nós estamos hoje discutindo aqui a questão da adoção compulsória, que é o rapto de bebês em maternidades públicas por funcionários públicos, com autorização, permissão, cumplicidade do Estado brasileiro. Né? Então, vou fazer um breve resumo, porque a sua participação efetiva quanto a isso é muito importante. Existe um acordo do Poder Judiciário com os trabalhadores da área de saúde, de maternidade, que quando uma mulher chegar a uma maternidade pública para parir, com aparência de usuárias de drogas, esse corpo médico deve entrar em contato com a juíza e aí a juíza já emite um mandato de segurança
para que essa mulher seja destituída da sua maternidade, né? Então, rapidamente, se você imaginar qual é a mulher, qual é o perfil da mulher que hoje vai recorrer ao serviço público de saúde no estado do Rio de Janeiro, chegando na maternidade, já em trabalho de parto, sozinha, completamente desacompanhada. Por outro lado, qual é o perfil da mulher que tem aparência de usuária compulsiva de droga? Como se pode ver, as duas aparências se sobrepõem, elas se confundem. Como não é feito nenhum exame mais aprofundado, não é feito nenhuma perícia, não é feito nada, tudo trata-se de aparência. Se chegar, por exemplo, uma usuária compulsiva de droga lá, muito bem vestida, ela não vai ser incomodada, né? Então, todas as parturientes hoje, nos hospitais, na maternidade pública do Rio de Janeiro, estão sujeitas a terem seus filhos roubados pelo Estado e encaminhados para duas creches da prefeitura, uma em Botafogo e outra em Realengo, que são chamadas creches Filhos do Crack. Isso, aparentemente, e para alguns, isso é alegado como uma solução, porque, fora isso, seria as mães saírem dos seus partos, se encaminhando de volta para os seus lugares de origem, né? A rua, as cracolândias, etc., pensando, imaginando que todas elas são moradores de rua ou de Cracolândia e usuárias compulsivas de droga. Mas aí acontece algumas coisas que essa ação demonstra que só agrava, não resolve problema algum, né? Em primeiro lugar, quando a criança é separada da mãe já no parto, toda a história da criança é separada dela. Ela fica sem história. E se essa criança tivesse sido efetivamente gerada por uma mulher usuária compulsiva de drogas, ela vai precisar de atenção o resto da vida para saber se ela teve alguma sequela, o que é impossível, porque não lhe é dado o direito de ter história. Essa criança fica sem história, né? Por outro lado, a mãe lhe é negado o direito de ela dizer não quero ser mãe e fazer um aborto ainda, né? Porque a maioria dessas mães que chegam à maternidade para parir, já ao final da gravidez, são crianças. As adultas, normalmente, elas provocam aborto. Então, as crianças, elas são, com frequências, estupradas na sua casa, engravidam e, por causa disso, são expulsas de casa e viram moradoras de rua. E, para não serem abusadas por integrantes do poder público, dando nome polícia, elas se reúnem, se juntam em locais onde estão protegidas. Qual é o lugar que ela está protegida da polícia? Junto ao traficante de droga. Porque onde tem o tráfico de droga, a polícia não vai lá incomodá-las, surrá-las, escurrá-las e tudo mais, né? Como ela está lá, sem ter o que comer, ela acaba usuária de crack. Então, essa mesma criança que é condenada por ter sido abusada sexualmente em casa por seus familiares, é expulsa de casa, é condenada a viver na rua, porque agora ela, sem responsável, ela não tem como estudar, porque a lei carioca, a lei, né, só permite que ela estude se tiver um responsável. Como ela não tem responsável, ela não tem como estudar. Como ela tem menos de 16 anos, ela também não tem como trabalhar. E grávida, menos ainda. Então, é uma situação de completo abandono, né? O que só resta para ela a droga. Não tem nada diferente a fazer a não ser consumir droga, né? Que é o que faz esquecer o mundo real e cria um mundo qualquer. Bem, as decorrências disso algumas mães, com medo de terem seus filhos roubados, estão optando em parir no lugar onde vivem, na Cracolândia, nas ruas, o que está gerando aumento de mortalidade delas e dos bebês no pós-parto, né? Então, a criança, primeiro, ficou sem a possibilidade de ter os cuidados que necessitaria ter ao longo da vida. A mãe fica sem a possibilidade de ter um parto como precisa ter e depois poder exercer a maternidade. Agora, a família adotante, ela fica sem saber a história de quem está adotando. Portanto, também ele tem furtado a possibilidade de tratar dessa criança sem os devidos cuidados. E a família extensiva lhe é roubado o direito de cuidar do seu ente, porque os juízes estão entendendo
a partir sabe-se lá como e de quê e por quê, que como uma mãe não soube educar aquela filha que foi para Cracolândia, grávida, parir na Cracolândia, como esta mulher saberia cuidar do neto? Não saberia. Então, ela não tem direito a cuidar dos netos. Então, não tem direito a família, não tem direito a estar com os netos. Eufrásia está chegando aí daqui a pouco, vai narrar casos hoje na justiça a esse respeito, né? Isso nasceu, você desculpa, eu estou alongando demais, mas né, isso nasceu junto com o recolhimento compulsório pela mesma juíza Ivone Caetano e está se espalhando igual a fogo e mato seco pelo Brasil inteiro. Por isso eu havia insistido com a coisa do Glauber estar aqui também, para a gente poder pensar em ações parlamentares junto aqui na Câmara, no Estado e no Poder Federal. Então, é sobre isso que vem o Emerson falar aqui, já muito mais embasamento do que eu, né? E com dados e de nacionais. Obviamente, Emerson, ele é médico, por uma questão de médico, e a ética médica proíbe que ele cite... Olha, Eufrásia, olha o Marcelo. Proíbe que ele cite de dados e nomes, isso tudo é segredo de justiça, né? Então, o que ele vai citar são casos, mas suprindo qualquer dado que possa identificar essas pessoas. A nossa proposta de trabalho até aqui... Vem, Eufrásia, sente-se aqui, Eufrásia, você tem sempre todo... Pode vir aqui, Eufrásia, sente-se aqui, você vem embelezar aqui o centro. É? Mas, então, Emerson vem falar dos casos dele nacionais, né? Só repetindo que o Eufrásia está chegando, ele vai falar de situações e não de pessoas, né? De tal maneira que não possam ser identificadas. Mas pronto. Tá bom o som, né? Tá? Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Emerson Elias Neri, eu sou médico, como o Paulo colocou, há 44 anos já. Sou especialista em saúde pública, já fazem 41 anos. E atualmente eu sou professor titular na área de saúde coletiva na UFRJ. Eu trabalho com um grupo de pesquisadores e de trabalhadores da área da saúde, que tem um grande vínculo com as ideias centrais do Sistema Único de Saúde, de toda a constitucionalidade da Seguridade Social. E dentre algumas dos estudos que nós fizemos, há 4 anos a gente vem desenvolvendo uma investigação nacional que envolve praticamente o território nacional inteiro. Não era nosso objetivo na investigação, a priori, quando começa em 2013, nós não tínhamos o nosso foco voltado para esse tipo de problema, né? Na realidade, como nós tínhamos um foco central que basicamente procurava responder uma pergunta do nosso interesse de investigação, que era se no cotidiano da vida, das práticas de cuidado no campo da saúde, as vidas valiam ou não igualmente a pena no país, ou seja, se a gente conseguia identificar nas práticas de cuidado cotidiano em vários tipos de problemas de saúde, processos discriminatórios ou, ao contrário, né, estratégias que consideravam qualquer cidadão de direito e, como tal, ele seria atendido da melhor forma possível, nós montamos uma investigação que permitiria a gente trazer isso para a tona. Essa investigação já finalizou, ela tem uma publicação extensa. A gente soltou 2 livros só sobre alguns resultados,
agora em março, mas numa certa altura da nossa investigação, a gente esbarrou com um problema que a gente não tinha tomado como questão, que é um problema que intensamente é vivenciado no Sudeste, mas a gente identifica no Sul também, em várias outras áreas do Brasil, não é só nessa região, no Oeste brasileiro também, no Norte do Brasil, em várias regiões do Nordeste brasileiro. Mas eu vou localizar e eu vou poder aí citar alguns nomes e alguns eventos, porque esse movimento na cidade de Belo Horizonte adquiriu um volume tal e uma articulação de movimentos em relação a ele, que ele se tornou público. Então eu vou poder utilizar da informação pública, e aí eu posso absolutamente citar coisas, porque elas são de domínio público, e em Belo Horizonte ela nos aparece como um grande problema que se criou, que se tornou evidente a partir de 2014 e que gerou um movimento na cidade de Belo Horizonte que se autodenomina um movimento das mães órfãs. Esse movimento das mães órfãs já gerou um conjunto de muitas atividades, e para quem tem interesse e puder abrir pelo próprio celular, existe um site, eu vou utilizar desse site porque ele é de domínio público, um site que se chama De Quem é Este Bebê, tudo junto, sem acento, sem nada, e o E não vem com H, então é direto De Quem é Este Bebê, .wordpress, com 2 S.com. Este, tá? De Quem é Este Bebê. Esse site, ele procura trazer todo um registro de vários eventos que começam a acontecer a partir de 2014, eu destaquei algumas coisas dele, né? E ele começa a aparecer, e em especial no campo da saúde, apesar de que ele não é restrito ao campo da saúde, mas ele começa a aparecer com intensidade no campo da saúde por uma característica de algumas cidades, não são todas, que tem uma organização de serviços que atua muito junto à população de rua. O Sistema Único de Saúde organizou há alguns anos atrás uma uma modalidade de cuidado que se chama consultório na rua. Consultório na rua é uma equipe de profissionais, envolve médicos, envolve psicólogos, envolve enfermeiros, envolve assistentes sociais, envolve agentes comunitários, e ele atua na rua, ele não atua dentro dos prédios, quer dizer, a rua é o lugar da sua atividade como equipe. E o consultório na rua, nesses anos todos, e a gente acompanha, e eu trabalho há muito tempo com as equipes de consultório na rua também, ele, nesses anos todos, ele vem estendendo muito uma incorporação de um conjunto de cidadãos que vivem na rua que tinham grandes dificuldades de acesso aos serviços, por várias razões. Pelo formalismo, pela burocracia, quer dizer, um morador, uma moradora, uma criança que vive na rua, ela chega mesmo com um problema muito de urgência, quando ela entra num serviço, imediatamente pede-se para ela endereço, documento, e isso não é algo que esteja aí disponível para uma boa parte desses cidadãos. E muitas vezes se recusa atendimento. Então o consultório na rua, ele é eu chamaria de um dispositivo que favorece o cuidado dessa população. A gente, nessa nossa pesquisa, a gente, a partir de um certo momento, foi percebendo este ruído de que havia uma tensão muito grande, não totalmente explicitada,
e aí eu posso falar em Belo Horizonte, como o Paulo já citou, de mães que já trocavam experiências entre si, ou de mulheres grávidas, jovens grávidas normalmente, né? E que traziam a experiência muito negativa de que elas tinham quando elas iam para uma maternidade pública. Por exemplo, das mais de 20 histórias que a gente já tem coletada em diferentes áreas, eu posso relatar uma história que aí não dou nome, não dou local, mas o testemunho de uma delas, isso vivido por mim junto com ela, de que ela, já com uma criança hoje que ela consegue estar convivendo, que tem 2 anos e pouco, ela relata que as 5 gravidezes delas anteriores tiveram um desfecho muito, muito dramático, né? E ela fala evidentemente que meus bebês foram roubados, né? Essa ideia de que meus bebês foram roubados e esse último ela conseguiu armar toda uma possibilidade de ficar com essa criança, talvez pelas redes de apoio que foram se construindo nessa visibilidade nova desse processo. Mas até então, essa visibilidade não era muito nítida. Então, as mães já tinham experiência, mas isso não aparecia de uma maneira tão evidente, nem no campo da investigação. Em 2015, 14 e 15, há um grande ruído dentro da cidade de Belo Horizonte que envolve uma proposta de cuidado nas maternidades públicas no sentido da política de humanização do parto. Essa é uma política que tem dentro da área da saúde. E a partir de um certo momento, numa das maternidades públicas de Belo Horizonte, aparece um relato de que estava havendo uma tensão muito grande naquela maternidade porque alguns bebês estavam desaparecendo. A gente procura, e é uma rede que faz isso, coletar várias informações sobre isso. Isso aqui vocês vão poder ler nesse site, né? E aí começa a se coletar uma narrativa que vai adquirindo uma certa uniformidade da experiência vivida, e essa narrativa vai relatando histórias tipo assim. Eu entro na maternidade, chego nessas condições, o parto é feito, 2 ou 3 dias eu estou com o meu bebê está ali, eu estou amamentando o meu bebê está bem. No 2º ou 3º dia eu recebo alta e o bebê não recebe alta. E aí o bebê é transferido para uma internação, por exemplo, numa unidade de tratamento intensivo, e a mãe recebe alta, né? A gente pegou várias histórias que essa tática foi usada dentro do hospital, que a gente considerou isso uma tática de sequestro, né? A gente usa esse nome porque eu acho que essa violência merece um nome tão à altura. E dentro dessa tática, na medida que a mãe recebe alta e vai embora e a criança fica internada como se ela tivesse algo grave dentro de um tratamento intensivo, então vocês percebam que tem vários profissionais de saúde fazendo esse movimento, né? E a gente identifica médicos, a gente identifica enfermeiros, a gente identifica o pessoal do serviço social fazendo esse movimento dentro da maternidade pública. A mãe vai para casa, quando ela volta para visitar o bebê já não está mais na maternidade. E aí ela não consegue mais acessar um conjunto de informações sobre a criança. A gente encontrou muitos relatos que essa estratégia ou tática foi utilizada, e aí a gente vai percebendo, e aí Belo Horizonte acaba sendo mais exemplar,
de que vai se tomando um conjunto de atitudes de tentar criar um caminho de legalização por parte do juiz da vara da infância dentro de Belo Horizonte, criando normativas, na qual eu tenho todos os dados aqui das normativas, criando normativas emitidas por ele para as maternidades públicas, dizendo que a vara da infância tem que ser comunicada por qualquer tipo de trabalhador de qualquer maternidade pública dentro da cidade, para se houver qualquer suspeição de que a mãe foi ou é usuária de droga. Ela não precisa estar sendo usuária de droga. A gente tem relatos de algumas atitudes que são muito arbitrárias. Por exemplo, alguns profissionais de saúde tirando a história de uma mãe, e a mãe diz que em algum momento usou, por exemplo, maconha, e ela registra e denuncia na vara da infância, né? Independente se a mãe faz uso atual ou não faz uso atual, né? Então, um grau de arbitrariedade que foi se gerando, elas foram nos chamando atenção, e isso acabou se tornando um foco de investigação para nós, que nós não tínhamos no horizonte, mas que adquiriu muita visibilidade. Isso, no nosso grupo, ele fez um alerta, é como se disparasse um alerta. Olha, Belo Horizonte está acontecendo isso, mas em Belo Horizonte isso aconteceu porque as pessoas responsáveis pelo projeto de humanização do parto, principalmente duas médicas, os nomes delas estão aqui, né? Uma delas é uma pediatra chamada Sônia Lansky, né? Que era responsável pela política de humanização do parto na cidade, há longas datas, né? Sônia Lansky é uma pediatra já de longa história. Ela, de repente, encontra com esse tipo de problema, e esse tipo de problema viola a lei da humanização. Viola, inclusive, a própria ideia de que a gestante, a princípio, é uma cidadã, né? Ela está tendo sequestrado o direito dela, ela está tendo sequestrada o bebê dela. A Sônia Lansky, desculpe, a Sônia Lansky, ela consegue, pela história que ela tem na cidade, se associar com várias outras pessoas, ela e uma outra que trabalhava com ela, a Parise, e elas recebem um apoio de vários movimentos e conseguem dar uma visibilidade pública e até jornalística do que a vara da infância estava gerando e o grau de arbitrariedade que isso estava provocando. Isso chega a ponto, então, de que neste site vocês podem acessar um conjunto de bancos de dados, de informações e de algumas histórias que são bem públicas e que geraram vários movimentos, né? Então, de todas as cidades que a gente andou, Belo Horizonte ela adquiriu uma natureza um pouco diferenciada, porque ela não ficou na dependência, por exemplo, do grupo de pesquisa que eu coordeno, de ter descoberto histórias. Então, algumas cidades do Rio de Janeiro, a gente, no grupo de pesquisa, identifica esta mesma situação, mas identificou porque o nosso foco recebeu um alerta, ou seja, a gente abriu uma certa capacidade de escuta e uma certa capacidade de ver coisas que a gente não tinha como problema. Então a gente conseguiu identificar, e eu tenho vários relatos, mas aí eu não posso tornar público, porque ele não tem essa natureza de Belo Horizonte, né? Tenho vários no sul, né? Poderia dizer que o Paraná é uma região onde a gente tem visto muito isso, né? São Paulo é uma região, não só a cidade de São Paulo, em vários lugares do estado de São Paulo, mas a cidade de São Paulo em especial, né? Eu agora mesmo estava acabando de receber um artigo, um relato de um dos grupos de pesquisa meu, exatamente falando sobre as mães órfãs em São Paulo, né? E a gente pôde aí identificar que isso que Belo Horizonte estava tornando algo muito visível, ele ainda está muito invisível, né? Ele está muito invisível.
e que aí no contato com o Paulo, né, a gente, com total adesão a essa perspectiva que o Paulo vem imprimindo, a gente se dispôs a poder colaborar com esse tipo de processo, trazendo, na medida do possível, todos esses elementos que a gente coletou. Eu poderia apresentar para vocês um pedaço, por exemplo, do relato de quem é este bebê em Belo Horizonte, num item em que eles colocam, entenda o caso. Eu vou ler muito rápido, só para situar. Em junho de 2014, a 23ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude Civil de Belo Horizonte, do Ministério Público de Minas Gerais, publicou 2 recomendações polêmicas sobre bebês filhos de mães usuárias de drogas. A recomendação número 5 e número 6 de 2014. A primeira recomendação, de 16 de junho, é dirigida às maternidades e solicita que os casos de mães usuárias de substâncias entorpecentes sejam comunicadas à Vara da Infância e Juventude de Belo Horizonte. A segunda, datada de 6 de agosto, é dirigida às unidades básicas de saúde e recomenda que sejam comunicados à Vara os casos de gestantes usuárias de droga, o que amplia enormemente a gravidade da situação, não é? Porque, de uma certa forma, ele, ao jogar para o território, porque aí há uma diferença entre cuidar na maternidade e cuidar no território da vida. Então, há uma modalidade de serviços do Sistema Único que cuida no território onde as pessoas vivem. Isso, então, tem uma extensão muito grande, né? Na maternidade, é um filtro, né? A maternidade é um ponto do sistema. Mas isso aqui implica que uma normativa dessa, que você possa criar uma tensão criminalizante para uma equipe de consultório na rua. Que, por sinal, o seu objeto é exatamente essa população. Ou seja, torna um paradoxo a prática de cuidado dessa modalidade de cuidado. Ela exatamente tenta ampliar a oferta de cuidado para uma população de alta vulnerabilidade, e uma recomendação dessa coloca que um dos efeitos da vulnerabilidade tem que ser denunciado, quando na realidade esse é o objeto do cuidado, né? Então é uma recomendação que, para nós do campo da saúde, ela é esdrúxula, né? Porque ela faz uma interferência na própria capacidade de oferta de cuidado para quem pode experimentar outras formas de viver. O que é que a gente tem de situações muito dramáticas? O Paulo falou, é muito dramático o que acontece com essas mulheres. Quando a gente tem algumas histórias delas que não consegue se armar uma rede para segurar o bebê, e aí, de fato, perde-se o bebê, a família extensiva também não consegue ter direito ao bebê, essas meninas, elas ficam tão desesperadas que, se elas estavam parando de usar a droga, elas voltam a usar numa intensidade suicida. Então, são uma quantidade de casos, assim, muito significativo, não é? É quase do meu ponto de vista, um exercício de banalidade do mal, né? Chega nesse nível, porque é muito perverso isso, né? A gente tem assistido isso e elas ficam desesperadas, elas realmente já são altamente vulneráveis, né? A rede de proteção social é muito frágil, o esforço que a gente sabe, quem trabalha nessa área, é o do cuidado de baixa exigência, não é? Assim, quando você tem diante de si alguém de alta vulnerabilidade com uma rede social muito frágil, a primeira relação que você tem que ter é de baixa exigência, porque se você chega de alta exigência, você já decretou o fracasso da relação. É como se você chegar para alguém e falar assim, a partir de agora você não pode nunca mais usar droga. E a gente, na realidade, na saúde, usa a estratégia de redução de danos,
que é uma estratégia que trabalha com outra perspectiva de cuidado, não é? Então, essa recomendação, ela cria um paradoxo. E ela cria um paradoxo para a modalidade de cuidado. Porque, de uma certa forma, ela está convidando o profissional a ser um denunciador, né? E aí ele vai ter que denunciar todo mundo que ele encontra na rua. Na realidade é isso, né? Bom, isso daí em Belo Horizonte vira um movimento enorme e eu escolhi aqui para poder colocar para vocês uma das reações boas em relação a isso, que é imediatamente a comissão perinatal da própria Secretaria Municipal, em dezembro de 2016, então 4 meses, 5 meses depois da última recomendação, faz uma carta específica para as maternidades de Belo Horizonte sobre o papel da maternidade na atenção às mulheres vulnerabilizadas. E aí essa carta ela começa e diz: prezados colegas, neste momento queremos chamar a atenção de todos, mais uma vez, para a situação que estamos vivenciando em Belo Horizonte em relação à abordagem das mulheres vulnerabilizadas nas maternidades públicas. Situação que deve ser considerada por nós com toda a gravidade, considerando sua dimensão humana e da atuação da saúde. Desde 14, são várias situações com abordagem que vêm sendo questionadas com ações extremadas de separação de mães e bebês. Casos de grande complexidade, abordados muitas vezes de maneira protocolar e superficial, com generalização e banalização de riscos, muitas vezes de maneira protocolar e superficial. Com banalização de risco, antecipação de julgamento sem a necessária correspondência concreta com fatos que realmente caracterizam grave risco para a criança, com abuso, negligência e maus tratos. Há que haver provas e não apenas convicções ou suposições antecipadas de risco para justificar atos extremos como a separação de uma mãe e bebê. E aí vem toda a carta manifestação, que vai virando uma indicação para dar respaldo para as equipes, né? Na nossa investigação, a gente percebe que há uma tensão dentro das equipes de saúde. Você tem, assim como você tem médicos, você tem psicólogos, você tem pediatras que estão reconhecendo que essas mães, antes de tudo, são cidadãs e merecem, como tais, serem tratadas, né? E que merecem uma rede de proteção social para dar suporte para que elas possam desenvolver a maternidade delas. Existem outros profissionais de saúde que, como o próprio juiz da vara da infância de Belo Horizonte, que entende que essas mães são vidas que não valem a pena, que elas não merecem ser mães e que elas não sabem ser mães, o que não encontra respaldo nas vidas de várias que a gente conhece, não é? Ao contrário, a gente tem histórias de várias que negam de uma maneira explícita os argumentos que têm sido usados para esse roubo de crianças, né? E a gente considera que seria fundamental que a gente pudesse construir uma rede interinstitucional, intersetorial, não só da sociedade civil, mas essencialmente dos próprios componentes do aparelho do Estado, que pudesse produzir o máximo de visibilidade a esse tipo de processo. Se a gente não der visibilidade suficiente a esse tipo de processo, a gente não vai conseguir criar minimamente, do ponto de vista ético, um certo constrangimento ao que se está fazendo, né? Então, eu acredito que, e nós estamos imbuídos nisso, o grupo que eu trabalho está imbuído nisso, nós estamos fazendo um esforço tremendo de dar o máximo de visibilidade a tudo que nós estamos encontrando, respeitando todo o fôlego que essas próprias pessoas têm de poder colocar a sua vida como uma vida exemplar nesse processo de luta. Então, a gente não se advoga representante deles, eu não falo em nome deles,
eles falam em nome próprio, não é? E a gente tem que tomar o devido cuidado o tempo inteiro, junto com eles, das construções do desejo deles de se articularem nessa luta, né? Lá em Belo Horizonte, a gente já conseguiu uma construção de um espaço, não só o meu grupo, é uma rede enorme, né? A gente meio que vem junto com eles, né? Um espaço onde várias dessas mulheres já se apresentam, né? Levam seus bebês já conquistados do ponto de vista, alguns nesta luta, né? E isso tem sido fundamental. Só que a gente acha que é muito pouco Belo Horizonte, pelo que a gente anda encontrando, né? É muito pouco. Nesse último mês, a gente conseguiu, inclusive, que esse próprio juiz que emitiu essas recomendações em 2014 mandou recolher as recomendações mês passado, né? Mas isso é pouco e também pode não significar nada. Ele pode simplesmente estar gerando, daqui a pouco, uma outra normativa, né? A gente tem ficado muito vulnerável. E eu acho que a gente precisa construir mesmo esse coletivo necessário de visibilização desse processo, de dar o máximo de fala possível a essas pessoas que colocam suas vidas em disponibilidade para que outras vidas possam também, né, serem protegidas. E eu acho que nós estamos bem no comecinho disso, e acho que isso não pode se frustrar, né? Eu acho que a gente tem que ter a dignidade de sustentar isso que a gente tem testemunhado, custe o que custar, né? Porque não nos sobra outra alternativa. Então, eu estou bem à disposição de vocês para poder ampliar mais algumas coisas que a gente tem aqui e convido vocês, sim, a visitarem esse material de Belo Horizonte, que é o que mais tem de possibilidade nominal, né? Os outros a gente ainda está em total segredo de produção, os do Sul, os de São Paulo, alguns ainda do Rio, do Norte, a gente tem várias coisas já coletadas, região do Mato Grosso do Sul, e a gente aí está tratando delicadamente desse processo, porque nem todo processo tem uma rede de suporte, né? Nem todo processo faz uma audiência que nem essa, né? Então, obrigado, eu queria colocar isso e me coloco à disposição de vocês aí sobre qualquer eventual. Gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer, por favor. Eu queria saber se todo o conhecimento que vocês têm até agora, embora com todas essas limitações e dificuldades, quer dizer, existe alguma coisa feita no âmbito das legislações existentes? Tem alguma iniciativa, por exemplo? Eu acho que a próxima vai exatamente tratar dessa questão, é isso? Olha só, Marcos, eu estava esperando a gente esperar a frase, falar, a sua frase ela tem um pouco da complementariedade da fala do Emerson, que a frase vai falar exatamente sobre o aspecto legislativo. Uhum. E aí depois, o aspecto parlamentarismo, eu acho que é extremamente interessante, porque aí você vai ter muito trabalho a partir da demanda exatamente dele, você e teu partido como um todo. Vai ter muito trabalho enorme. Não, eu poderia te dizer que uma das coisas que foi uma aliança importante foi a Defensoria junto com esse movimento da saúde. Então, a Defensoria em Belo Horizonte ela foi muito positiva, ela tem estado nas mesas, nos fóruns que a gente tem participado, eu tenho participado de alguns lá, né? A defensora tem se feito presente e tem sido muito efetiva, né? Então, isso tem sido uma proteção importante. E alguns deputados de Minas que participaram, né? Então, a rede em Minas foi muito extensiva. Se você olhar aqui, você vai ver. Tá? Obrigado.
Vou tomar então um cheirinho. Tem aqui também um representante do Glauber. Não. Já não é comigo. Henrique, tem como diminuir o ar? É por ali. Ah, desculpa. Vai ficar mais quente, viu? Tudo bem, doutor. Muito obrigado. Frio. Gente, está muito frio aqui. Boa tarde. Não estou nem me sentindo muita vontade de estar assim aqui nesse espaço aqui na frente, não. Acho que eu podia estar aí, a gente podia estar mais... Poderia ter sido talvez uma coisa mais circular, mas vamos lá, então. Meu nome é Eufrásia, sou defensora pública aqui do Estado do Rio de Janeiro, da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e atualmente eu estou como subcoordenadora do Sistema Protetivo. Já conheço alguns aqui de longa data, de muitos trabalhos conjuntos, doutor Ciro, desde a época que era juiz da infância na Praça 11, onde eu também já trabalhei. E aqui no Rio de Janeiro também nós temos esse problema do afastamento das crianças, dos bebês, das mães, desde a maternidade, por alguma suspeita, enfim, de ser usuário de drogas. E a gente vem enfrentando essa questão. Até a semana passada a gente teve um resultado muito positivo aqui no tribunal, o julgamento de um agravo interposto pela colega da Defensoria Pública da Vara da Infância de Madureira, em que 2 bebês, 2 meninas gêmeas, recém-nascidas, foram encaminhadas da maternidade para a unidade de acolhimento, porque se alegava que a mãe seria usuária de drogas. A avó imediatamente procurou a Defensoria Pública. A Defensoria Pública entrou com ação de guarda para essa avó e, ainda assim, a juíza indeferiu a guarda, sem maior fundamento, supondo que, o argumento era que a avó não teria cuidado da filha, então não teria capacidade de cuidar das netas também. Uma suposição sem maior fundamentação. E, para a nossa satisfação, a Defensoria, a colega lá de Madureira, entrou com recurso no tribunal, com agravo. Nós temos lá na Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente uma equipe formada por apenas uma psicóloga e uma assistente social, mas que nos dão um suporte para essas questões. E aí elas fizeram um relatório, fizeram entrevista com a avó, todos os vizinhos da avó absolutamente assim revoltados, indignados, falando da arbitrariedade da decisão, mostrando assim que a avó estava disposta a receber aquelas crianças. Então, assim, as crianças não iriam estar em situação de vulnerabilidade estando com aquela avó. Isso não foi nem verificado, não foi feito sequer um estudo pela equipe do juízo e foi tirada essa conclusão precipitada de que a avó não poderia ficar com a guarda das netas. E o tribunal, então, a partir desse relatório da nossa equipe lá da CDDICA, com parecer favorável do MP em segunda instância, o tribunal, então, deu provimento a esse recurso e determinou que essas crianças ficassem sob a guarda da avó. Segunda-feira, agora, as crianças fizeram 5 meses e já estão com a avó. Falei com ela anteontem, ela disse que estava muito satisfeita. Mas, assim, são resultados que a gente vem obtendo na medida em que essas famílias procuram a defensoria. O problema é quando essas famílias sequer têm conhecimento do papel, da possibilidade de procurar a Defensoria Pública. Lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, está aconteceu agora recentemente, dia 31 de julho, inclusive, eu até recebi esse convite, mas eu não pude ir porque eu recebi muito em cima da hora. Está tendo uma série de reuniões propostas pelo Ministério de Direitos Humanos. É uma missão chamada Acolhimento Compulsório de Bebês. É exatamente essa temática. Quem enviou o convite foi o Ministério dos Direitos Humanos, a Fabiana, que está na coordenação lá, do Departamento da Criança, e participaram dessa reunião a Defensoria de lá, a doutora Daniele, teve reunião lá na Defensoria, teve reunião também no Tribunal, e a Defensoria Pública de lá ingressou tanto com representação no CNJ, como também no CNMP, a partir dessas recomendações sobre essa retirada de bebês. Agora, uma coisa que nos preocupa do ponto de vista, já falando na questão legislativa, é que, recentemente, com a Lei 13.257, que é o Estatuto da Primeira Infância, foi modificado o artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala que a criança e o adolescente têm o direito a ser criado no seio da sua família, excepcionalmente em família substituta,
Na redação anterior, falava livre da presença de pessoas dependentes de substância entorpecente. Essa redação foi mudada, a gente teve um grande avanço, e agora está escrito que essa criança terá o direito à convivência familiar no ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Mas existem algumas propostas de reforma do Estatuto, algumas até pensadas pelo IBDFAM e outras assim por alguns deputados e senadores. Tem uma do senador Aécio Neves, tem outra de outros deputados, e nós fizemos pela comissão nossa da infância, Comissão Especializada de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente do CONDEG, que é o equivalente ao CNJ e CNMP, o Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, e eu sou atualmente coordenadora dessa comissão nacional. Nós fizemos, foi aprovada na semana passada, na reunião do CONDEG, lá na Paraíba, uma nota técnica nossa para ser enviada tanto para a Câmara dos Deputados como para o Senado, contrário a essas propostas de mudança do Estatuto, que, na verdade, vão ser propostas de retrocesso, né? Nós tivemos já um avanço de não se prever essa questão das pessoas usarem de substância entorpecente, porque nós sabemos, na prática, a quem vai ser destinada essa regra, né? Nós sabemos que são os nossos assistidos da Defensoria Pública, são as pessoas pobres, são as pessoas moradoras de determinados locais, não vai ser para qualquer mãe que esteja, eventualmente ou não, fazendo uso de substância entorpecente, né? Então, nós temos uma preocupação muito grande com essa possibilidade de retrocesso, né? Tivemos um avanço recente, a Lei 13.257 é de 2016, né? Fez um ano em março, e ainda bem que ela foi aprovada, né? Quando a gente estava ainda num outro governo, onde a gente poderia ter um diálogo maior, né? E agora acho que a gente está vivendo assim, um momento mais delicado dessa possibilidade de diálogo, mas ainda assim nós estamos fazendo nosso papel na nossa comissão especializada de promoção e defesa de direitos da criança e adolescente do CONDEG, com essa nota que já foi aprovada, questionando uma série de modificações. Bom, aqui no Rio, nós temos assim, alguns casos que realmente acontecem, né, de afastamento da mãe do bebê com essa alegada suspeita de ser usuária de drogas, embora não se tenha uma comprovação de que aquela criança vai estar numa situação de vulnerabilidade, na medida em que há outras pessoas da família, mas muitas vezes acontece isso, que as famílias extensas também, né, nesse caso a avó, ela foi rechaçada como se ela não tivesse capacidade de cuidar dessas crianças. E também, no Rio de Janeiro, a gente teve um avanço recente, que foi a criação de um espaço chamado Casa Elos, através de um convênio com a Secretaria Nacional de Drogas, que prevê um espaço para as mães usuárias de drogas ou em situação de rua ficarem com seus bebês e terem algum suporte, né? Ter um apoio, um cuidado, um acompanhamento. Então, isso representa um avanço. Ontem teve uma audiência pública na Câmara Municipal em que foi mostrada a preocupação com o fechamento desse espaço. Parece que alguma vara da infância do local onde está situada está criando algumas dificuldades, enfim. É uma coisa que a gente está acompanhando com cuidado, porque o entendimento, a gente faz parte aqui também no Rio de Janeiro, de um grupo chamado Oficinas de Mães, Jovens Mães, né, que aborda esse aspecto das mães em situação de rua e também usuárias de drogas, esse aspecto do cuidado, da necessidade de ter apoio, política pública para dar apoio para essas mães, e não que haja uma retirada desses bebês, né, que vai representar, como já foi bem falado aqui pelo professor, uma possibilidade para essa mãe de um maior uso de substâncias entorpecentes, né, de se retirar. E até tem um livro muito interessante, né, aquele médico neurologista americano, neurocientista americano, Carl Hart, falando sobre isso, né, um preço muito alto, falando exatamente sobre isso, esse mito, né, de que as pessoas que são usuárias de droga não teriam capacidade de cuidar dos filhos, né. E acho que é importante a gente ter essa ótica, né, da necessidade do apoio e do cuidado, ao invés de se retirar essas crianças. E nós já tivemos, no passado, outras situações de mães, até adolescentes, com afastamento de bebê na maternidade de forma arbitrária, na época pela Vara da Infância de Ato Infracional, porque a mãe tinha um mandado de busca e apreensão por descumprir uma liberdade assistida, e essa mãe teve o bebê adolescente ainda, o bebê afastado dela nos primeiros dias, e depois é que ela conseguiu recuperar essa guarda. E quando nós começamos a acompanhar essa mãe na instituição de acolhimento, nós vimos toda uma fragilidade dela, pelo fato, inclusive, dela não ter referência familiar desde que ela nasceu, porque ela foi acolhida com 3 anos de idade. Então, nós temos também essa situação da vulnerabilidade dessas mães desde muito, muito cedo, né? Situação de rua, situação de acolhimento institucional, e aí
muitas vezes até ingresso no sistema socioeducativo, né? E depois até, em alguns casos, no sistema penitenciário também, sem que haja esse cuidado, né, essa proteção. Então, essa menina que era adolescente na época, ela não teve proteção necessária, ela teve a filha retirada dela na maternidade para depois voltar a ter esse convívio, e a gente percebe assim, o quanto essa questão da falta do vínculo, o que isso representa na vida da pessoa, né, por um período, assim, talvez a vida inteira, né, essa falta, né, essa ausência da mãe, do pai, do pai, então, nem se fala, né, porque isso aí também já é uma outra questão, porque a gente vê esses filhos sendo retirados dessas mães e muitas vezes não se busca sequer a identificação desse pai, quando às vezes isso é possível, né? Às vezes isso não é buscado, mas é uma coisa possível. Então, nós temos ficado atentos na Defensoria Pública, tanto nos âmbitos estaduais, né? As defensorias públicas têm tido esse papel, no estado de Minas a Defensoria Pública tem sofrido bastante essa questão. A colega que está à frente disso, parece que ela até sofreu uma representação lá no Conselho. As duas pediatras foram demitidas do lugar onde elas estavam. Pois é, e a gente vai... Pressão. Pois é, e nós vamos dar um apoio para essa colega de lá que está sofrendo, né, com o trabalho dela, que é um trabalho que deve ser feito realmente. Então, a gente tem buscado fazer essa articulação na nossa comissão na esfera nacional e na esfera estadual, orientar os defensores, né, nesse trabalho. E quando a gente, na medida do possível, dar esse suporte, né? Na verdade, a gente precisaria, talvez, de uma equipe técnica com mais profissionais para dar conta dessa demanda. Porque um caso ou outro que a gente oferece e a colega solicita esse apoio para acompanhamento. Então, assim, a gente percebe muito essa falta do atendimento, da política pública de atendimento para essas pessoas em situação de vulnerabilidade e uma cobrança muito grande delas no momento de total fragilidade, né? No momento da maternidade, que é um momento que a gente fica realmente muito frágil, né? Faz um tempo que eu passei por isso, mais de 18 anos, mas é um período assim, que a gente fica realmente muito fragilizada, né, por qualquer questão. Eu vou ter que trabalhar com 6 meses, meu filho estava com 6 meses, assim, eu vi o quanto isso era difícil. Então, assim, eu não consigo avaliar o que deve representar para uma pessoa ela ser afastada, né, daquele contato, e o que isso também representa para essa criança, né? A questão do rompimento do vínculo, né? Eu tenho procurado estudar um pouco essa questão, a questão dos cuidados maternos e até a questão da saúde mental, né? Tem até um livro sobre isso do Bowlby que eu comprei, vou ler, é meu trabalho de casa, porque eu acho que a gente precisa, na área do direito, também ter um pouco de conhecimento dessas outras áreas, né? Não é ficar somente na nossa área, do que representa ou não, do ponto de vista jurídico, mas é estudar esses aspectos. Acho que isso é uma questão fundamental, porque muitas vezes a criança ela é afastada da mãe por essa suposição que muitas vezes até não se confirma de representar nenhum risco ou não, pela alegação de ser usuário de drogas. E muitas vezes essas crianças vão ficar institucionalizadas a vida inteira, como casos que a gente conhece, de pessoas que completam a maioridade em acolhimento, não conseguem retornar para a sua família e nem ser encaminhada para uma outra família. Então, a gente percebe o quanto isso tem de reflexo na vida da pessoa para sempre, né? Então, isso tem sido uma preocupação nossa, a garantia do direito da criança à convivência familiar e como está estabelecido na lei, no seio da família e, excepcionalmente, família substituta. Porque acho que a gente percebe também, nesses casos, uma inversão da prioridade legal, né? Em se buscar uma família substituta quando não foi esgotada a possibilidade. Isso também existem projetos nesse sentido, né? Quando a lei fala de esgotar da possibilidade de permanência na família natural. Então, querem mudar isso. Parece que a ideia realmente é tornar a adoção um caminho mais fácil, quando a gente sabe que é um caminho necessário, mas nem sempre é o único caminho. E a questão do afastamento da criança da família natural não necessariamente vai implicar no encaminhamento dela à família substituta. Eu acompanho vários casos de pessoas que estão agora completando 18 anos, sem ter a convivência familiar, ficaram institucionalizadas a vida inteira, sem ter encaminhamento de família substituta. Outras pessoas que foram separadas dos irmãos, que os irmãos mais novos foram para adoção internacional, e as mais velhas vão ficando e se questionando, né, por que elas ficaram para trás. Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente reunir esses esforços para garantir, principalmente a essas crianças, esse direito à convivência e às mães esse suporte, né, de cuidado para
E a gente teve aqui no Rio casos, por exemplo, em 2011, de adolescentes que foram levados para o chamado, né, acolhimento compulsório, que não era acolhimento, né, internação forçada, arbitrariamente contrária ao que está previsto na Lei de Saúde Mental, né, que prevê como medida excepcional, né, que depende do laudo médico. Nós tivemos casos de meninos assim que foram encaminhados para essas instituições de atendimento por ser usuário de drogas. E agora, recentemente, a notícia que a gente tem da mãe é que esse menino, ano passado, já adulto, né, já tinha completado a maioridade, foi preso, junto com outros 2, por um fato sem maior gravidade, e ele estava no presídio quando teve uma bronquite e morreu por causa de bronquite. Então, assim, são situações que vão acontecendo violações atrás de violações e que a gente não percebe esse cuidado. Quer dizer, esse menino que foi internado forçadamente anos atrás, ele não teve, em consequência disso, nenhuma proteção, nenhum cuidado. Depois, a mãe também precisava de atendimento, de acompanhamento. E aí acaba acontecendo situação como essa, né? De a gente receber a notícia de que morreu de uma forma assim, de uma doença, coisa que tem acontecido muito aqui no sistema penitenciário, né? Eu comentei com um colega da coordenação criminal, e ele falou que isso tem sido, infelizmente, uma coisa muito comum, ocorrer morte no sistema prisional decorrente de doenças, né, tratáveis, né? Tuberculose e outras coisas, né? Então, realmente a Defensoria Pública tem tido essa preocupação e a gente fica à disposição, então, para manter esse diálogo, que eu acho que é muito proveitoso para todos. Obrigada. A gente tem que encerrar às 5 horas. A gente tem que encerrar às 5 horas. E assim, eu acho que a possibilidade de a gente ter juntado tanta gente interessada nesse tema é uma coisa muito rara e que a gente não pode deixar passar. Né? E aí eu abro para vocês qual seria o próximo passo a ser dado, porque essa reunião de hoje foi motivada por uma estrutura de pensamento que a gente está desenvolvendo para a montagem da série do crack social. Mas acho também que esse tema, a adoção compulsória, é um tema que não se esgota aqui, como nenhum outro vai se esgotar, mas esse em especial porque ele traz toda uma novidade em termos de discussão, traz toda uma novidade em termos de dados, quer dizer, o que foi apresentado aqui pelo Emerson e pela Eufrásia é grande demais, inclusive pela possibilidade, por um lado, dele estar sendo escondido, acobertado pelo próprio Estado, e a gente não ter noção da efetividade, do que isso está acontecendo efetivamente, em que grau, em que gravidade. Né? Segundo, a ausência de uma discussão mais aprofundada de o que a gente pode fazer em contraposição a isso. Assim, existe a sugestão de entrar com uma ação em tribunais internacionais, mas parece que para entrar com essa ação em tribunais internacionais tem que haver passos anteriores, né? Eu não sou jurista, não sei quais seriam esses passos anteriores. Então, como fazer esses passos anteriores? Nós temos ali a oportunidade de ter do nosso lado hoje um dos maiores especialistas em montagem de rede social, né? E aí é uma possibilidade rica que nós temos de chamar o Henrique Antum, um amigo meu de infância, para poder abraçar essa história e, com ele, montarmos, sob a orientação dele, montarmos uma rede social especificamente sobre essa questão, no sentido de poder não só localizar, como poder conversar e poder aprofundar argumentos e reunir argumentos. Temos Eliomar aqui também, que é uma figura ímpar, né, e que pode articular através do legislativo e trazer essa questão para uma discussão maior, porque assim, leis já existem que proíbam isso, né? As leis já estão prontas. A questão é cumprir as leis. E não é cumprir as leis por bandidos, como diria alguém, é que o juiz, aquele que deve cumprir a lei, as cumpra, né? Então, como fazer isso? Mas isso é um papel do legislativo também. Como fazer? Que uma lei seja cumprida pelo juiz, que deveria mantê-la, né? Então, como é que a gente consegue casar tantos pedaços desse quebra-cabeça que em pouco tempo aqui foi levantado? E aí eu queria de vocês, assim,
Qual seria a sugestão? A gente ter mais uma reunião sobre esse tema e que seja uma reunião mais executiva a partir desses dados que foram levantados, né? A gente pensar já numa próxima reunião o que efetivamente nós podemos fazer a esse respeito, né? No sentido de ver na legislação como é que pode se contrapor a isso, ver no legislativo, o que a gente pode efetivamente fazer, trazendo, inclusive, mais dados, reunindo mais dados, Emerson podendo reunir mais dados, Eufrásia também reunir mais dados, mesmo que você não esteja presente, né? Durante esse período, até a marcação da reunião, ou a gente acionar Henrique, para Henrique ajudar a articular essa rede social, né? E a gente, ou seja, a gente ter mais instrumento para que possa agir de uma forma mais imperativa, né? Assim, no Rio de Janeiro, eu tenho notícia que isso está acontecendo desde 2011. É muito tempo, né? É muita gente que nesse período já aconteceu com muita coisa, né? Assim, perder mais tempo, porque para mim é literalmente perder mais tempo, é cada vez mais permitir que a ilegalidade ocupe a nossa sociedade através do submundo, né? E um submundo perverso. Porque a única ação que se pode pensar, ou pelo menos o único sentimento que eu imagino que mova uma ação dessa é a perversidade, né? Porque é uma cidade que ela tem recursos para não precisar viver isso. É um lugar que os recursos são disponíveis, que não precisa se viver isso, né? E, no entanto, é vivido com tanta ênfase, né? Isso está se espalhando pelo país, e é interessante que se espalhe pelo país, pelo que eu entendi do Emerson, pelas cidades e pelas sociedades mais ricas financeiramente, não é pelos guetos, não é pelas favelas, não, é pelas cidades mais ricas, né? Então, são exatamente por onde os recursos financeiros existe disponibilidade, né? São mais ainda, se preferiu construir estádio de futebol de bilhões e a população assim continua abandonada. Então, o que vocês sugerem? Pelo próprio relato, pelo menos que eu ouvi até agora, quer dizer, o instrumento que tem se apresentado aí com maior eficácia é exatamente a construção das redes, né? Quer dizer, essas redes é que dão a visibilidade. Em cima da visibilidade, aí é que o que a gente vai ter que fazer é construir uma articulação, entendeu? Essa articulação onde você tenha pessoas do judiciário, pessoas da Defensoria Pública, pessoas do Legislativo, quer dizer, construir essa articulação para agir em cima daquilo que está se tornando visível, né? Porque aí eu acho que essa coisa se complementa, quer dizer, na medida que exista todo esse trabalho de dar visibilidade, uma articulação que atua em cima disto daí, e eu tenho a impressão que você, com isso daí, está aumentando exatamente, digamos, o campo, digamos, do constrangimento. Esse campo do constrangimento é onde você tem que atuar. Uma coisa que me passa a cabeça... Para você começar a tentar reverter a situação. Lilian e Eliomar, né, algo que me passa a cabeça, vocês que viveram tanto tempo lá dentro do Congresso, não é possível a gente organizar uma CPI, ou seja lá qual for o nome, especificamente sobre esse tema, de tal maneira que se comece a ter uma institucionalização, ou seja, não existe sequer um nome hoje para isso. Eu, por exemplo, chamo de adoção compulsória, né? Aí tem um outro que é rapto, tem outro, assim, que a gente pudesse começar a criar referências sociais, de tal maneira que nessas referências sociais pudesse criar elos, links, né? Ou seja, eu acho que está faltando mais elementos, mais dados para dar, digamos, substância para uma comissão parlamentar de inquérito. Eu acho assim, Paulo, o Eliomar pode ajudar muito. Ele pode pedir um requerimento de informação para a Prefeitura, requerimento de informação para o Governo do Estado, para a Vara da Infância, e montar uma audiência pública para que essas questões que foram levantadas aqui, elas pudessem vir, né, a público e as pessoas se explicarem. Inclusive até a juíza lá de Madureira também, ela vinha para pedir um requerimento que ela citou, né,
prefeitura, o que aconteceu lá em Madureira, pedir um requerimento de informação. Tendo essas informações, a gente começa já a construir um corpo através da audiência pública. Aí sim, aí a gente começa a fazer um trabalho que vai dar visibilidade. A gente vai ouvir pessoas, as pessoas vão vir na audiência pública, vão falar, pedir relatos, ver se a gente conhece alguma mãe para trazer também, para falar que perdeu seu filho, como foi. Aí você pode ajudar nesse sentido. Eu acho que a gente tem que, viu, pegar mais da experiência de Belo Horizonte. Para a gente não ficar inventando a roda. Então, pegar o que as deputadas fizeram em Belo Horizonte, em cima Exato. daquilo Pois é, a gente vai fazer um trabalho. Eu queria fazer uma provocação, tem uma pessoa calada, mas que ela é extremamente objetiva no seu raciocínio, e talvez por causa da objetividade de raciocínio pudesse nos ajudar, não é, Miguel? O que você acha disso tudo? Sou engenheiro, gente. Então, na tua engenharia, o que você acha disso tudo? Bom, para mim, a única coisa que eu teria que comentar é o seguinte: eu acho que a gente só ouviu um lado. Eu acho que quando a gente junta uma porção de pessoas que têm um pensamento parecido, é muito fácil que tudo pareça a mais absoluta verdade. Eu acho que esse foi o caso hoje aqui, pelo menos esse é o sentimento que eu estou tendo. Que todos nós aqui concordamos que isso era uma coisa que não devia acontecer e não tivemos ninguém que apresentasse por que essas outras pessoas, que pelo que eu escutei aqui também são pessoas de bem, são juízes, procuradores, médicos, fizeram uma coisa que a gente acha que é errado. E a gente não teve esse outro lado para poder entender por que se fez isso. Entendeu? Então, eu acho que a gente está ouvindo só quem concorda. E quando a gente ouve só quem concorda, eu acho que fica muito fácil da gente achar que está tudo certo. E às vezes não é necessariamente esse o caso. Mas aí, então, eu voltaria ao que a Lília propôs. Seria uma audiência pública. Porque nessa audiência pública nós teríamos os dois lados. Eu achei que foi muito interessante. Dentro de uma audiência. Ainda mais que, como ela mesmo citou, a gente solicitaria a explicação das pessoas que agiram pelo outro lado. Aí a gente vai entender por que elas acham que aquilo é. E aí a gente pode, apresentar o nosso lado de uma maneira tão forte que essas pessoas mudem de lado, né? Ou entender o outro lado. Começar a entender que não é só assim ou só assado. E você, Emerson? Não, eu queria primeiro contrapor um pouco a ideia dele. Uhum. Eu acho que Belo Horizonte fez isso. Belo Horizonte não é um lugar que só escutou um lado, não é? Na realidade, o debate envolveu defesas disso, contraposições daquilo, para não ficar na ideia de uma certa banalidade do consenso, né? Porque eu acho que não é essa a ideia, não há uma banalidade do consenso. E o fato de Belo Horizonte ter esse grau de visibilidade é porque eles acumularam com essa possibilidade, né? E aí eu acho que isso é interessante, sim, que a gente possa, de uma certa maneira, criar um movimento em que ele não tenha essa característica de um consenso que seja só de estamos todo mundo de acordo. E que a gente possa escutar os argumentos que, do meu ponto de vista, são banais, porque eu escutei, né? Ou os laudos que autorizam e que são mais banais ainda, e como a Eufrásia disse, são argumentos desse tipo mesmo. A avó não pode ficar com a criança porque não soube cuidar da filha. Esse é um argumento absurdo, que ele tenha efeito jurídico. É um absurdo, mas de todo jeito é bom que uma pessoa dessa venha em audiência pública e faça uma defesa desse laudo dela, né? Então, acho que em Belo Horizonte isso aconteceu, né? E acho que isso enriquece o processo. Agora, a segunda coisa que eu acho é que se a gente tiver a oportunidade de tentar criar uma rede social que consiga dar uma certa segurança
para vários outros lugares se apresentarem no processo, não é? Eu acho que a gente cria um outro processo também tão fundamental além desse, que é, eu acho que eu concordo com ele, que é a possibilidade da gente criar, através de uma rede, que os vários lugares onde estão acontecendo possam se sentir um pouco mais seguros de poderem se apresentar, né? Porque o tema em Belo Horizonte, por que ele se apresentou? Porque a tensão ficou tão grande que parte do Ministério Público pediu a cabeça das pediatras para o governo local. E o governo local deu a cabeça das pediatras. E isso criou uma grande revolta em vários setores, né? Porque são pessoas que tinham 20 e tantos anos de trabalho numa área muito nobre, da humanização, do parto e tal, com grande conquista dentro de Belo Horizonte. Então, acho que ali chegou um ponto em que as pessoas se explicitaram, né? Eu acho que a gente pode, sim, não só ficar em Belo Horizonte, mas tentar dar visibilidade do que tem em São Paulo. A gente Interior tem do Paraná, o Santa que tem interior do Catarina. Paraná, o que tem em Campo Grande, o que tem em Santa Catarina, o que tem... E que as pessoas sintam que a rede pode dar o suporte para isso. Isso. Aí eu acho que a gente cria um outro lado da história, que é esse tema da visibilidade, que para mim é chave para o processo. Então, Marcelo, antes de você falar, eu estou deixando você por último de propósito, viu? Porque eu sei que você normalmente se acrescenta muito. Vai lá, Henrique, você está aí querendo falar. Henrique é o homem da rede. O homem da rede é Zuckerberg. Ah, tá certo. Sério. Mas, não, eu queria só, quando o Miguel estava falando, antes dele falar, me ocorreu aqui pensar como trabalhar essa estratégia. Porque, na verdade, você tem, após os anos 80, onde se conseguiu, de alguma maneira, criar uma visão positiva da possibilidade de superar o problema do menor pobre, né, do menor em situação de periferia, etc., né, através do Brizola, né, e de todo o esforço dele, pensando a ideia de uma rede de escolas, as crianças nas escolas, etc. A falência disso ocasionou, e a resistência a isso, né, porque há uma resistência a isso, não adianta pensar o espaço neutro do esclarecimento, né? Você não convence o outro lado do espectro. Você pode conquistar esse espectro intermediário, que ora se inclina para cá, ora se inclina para lá. Né? Você não vai converter o outro lado do espectro. O outro lado do espectro tem determinações muito claras, né? E, inclusive, determinações fundadas em certos conhecimentos de aparência científica, mas que são, no fundo, preconceituosos. Né? Hoje é consenso. Educar pobre é jogar dinheiro fora, porque se ele pudesse ser educado, era rico. Olha que argumento ótimo. Não, é verdade, você está rindo. Você pega a genética, faz um uso imbecil dela e isso é um argumento. Para que jogar dinheiro fora com quem não pode? Porque ele exatamente, ele é assim, porque aí já cria um determinismo natural o que fazer? Supremacia branca. Exatamente, pô. No caso não é supremacia branca, é supremacia plutocrática. Isso, né? isso, eu estou dizendo, mas é assim. Mas você tem argumentos desse tipo, né? Que pegam gente que nem é racista, nem é idiota a esse ponto, mas que trabalham dentro de certas coisas e cria, via imprensa, via mídia, um certo consenso, que é um caso de polícia, que só a polícia pode, né? Que o ideal seria isolar, seria circunscrever, seria... E que, portanto, eu não tenho o que fazer aí, nessa zona, porque antes se tinha a ideia de que a educação ou o trabalho poderia promover essa população. Hoje se tem a ideia que não. Então, eu acho que, por um lado, uma coisa que não foi pensada, mas tem que ser pensada, porque o que quebra o preconceito é o conhecimento, é o saber, é começar a pensar um modo de fazer com que, nas diversas áreas sociais que fazem pesquisa, se gerem pesquisas que possam criar argumentos que
quebrem esse tipo de consenso, que não vai convencer o outro extremo do espectro, obviamente, as motivações lá são outras, mas que podem mudar essa imagem negativa que você tem hoje de uma abordagem social do problema do menor. Né? Trabalhando com várias coisas, aí tem várias frentes, por exemplo, pegar toda, eu conheço isso porque eu participei disso, toda a delinquência juvenil de classe média rica, por exemplo. Porque só se fala na delinquência juvenil dos pobres. Quem não conhece as gangues do Rio dos anos 60? Quem não conhece... Hoje a coisa é escabrosa. Em certas escolas, os alunos estão armados e puxam a arma. Porque meu pai, porque minha mãe, porque meu tio. Porque a classe média rica está cheia de advogados, embargadores, juízes, e, portanto, ela está de antemão inocentada. Faça ela o que fizer. Então, eu acho que tem que se pensar uma estratégia aí de pesquisa, de produção de conhecimento que mude esse tipo de mentalidade. Ou seja, a universidade é uma área que tem que ser operada para fazer uma rede funcionar. E você, Marcelo? Eu acho importante a audiência pública. Acho que é um caminho importante, mas que a gente precisa começar. Acho que tem alguma coisa para fazer antes, talvez um outro encontro desse. Porque acho que tem muita coisa aqui acumulada aí. Você falou de 2011, eu sou assistente social da prefeitura. Em 2008, eu recebi a primeira ligação de uma assistente social de uma maternidade perguntando sobre uma pessoa em situação de uma grávida, em situação de rua, que tinha acabado de parir, e eu atendia ela, e aquela criança ia ser adotada. Eu falei, não, peraí, a gente conhece ela vai tem 2008? que cuidar. 2008. Caralho. Mas isso talvez por tanto tempo, né, isso vem acontecendo, e talvez já banalizando a ponto de, por exemplo, agora, agosto, esse mês agora, eu trabalho num CREAS, a gente teve 3 situações de famílias em situação de rua pedindo abrigamento, e aí a equipe do abrigo de famílias e da central de triagem dizendo assim, para casos diferentes, a gente está brigando com isso lá dentro agora, não, peraí, mas essa família, esse pai, no caso concreto, o pai é problemático, ele está em situação de rua, ele já teve aqui abrigado, ele usa droga, ele não pode ficar com os filhos. Mas assim, ele tinha passado por um abrigo, ele tinha voltado para casa, ele agora estava com os filhos, teve um outro problema, foi para a rua e foi pedir abrigo, pedir ajuda para ele com os filhos. E aí, não, ele não pode mais ficar com os filhos. Ele não foi recolhido na rua, ele foi pedir ajuda, porque ele perdeu a casa, ele precisava de um abrigo. Aí a equipe lá do abrigo, não, a gente pode acolher as crianças e pode acolher ele num abrigo separado. Mas peraí, ele tem um poder familiar. Quem decide isso, se fosse o caso, era o juiz. Você junta todo mundo lá, no abrigo, se você acha que esse pai não tem condições de cuidar da criança, manda o juiz resolver isso. Agora você não pode, simplesmente, você já de antemão começar a separar. Né? E o que aconteceu? O pai saiu correndo para a rua e foi com as crianças embora. Eu não vou perder meus filhos aqui. E aí eu acho que um outro dado importante que eu queria chamar a atenção, por isso eu acho que vale a pena um outro encontro desse, assim, existe já há pelo menos uns 2 anos, eu nunca participei dessa reunião, mas eu fui convidado, não tive chance de ir, mas existe já se reunindo há pelo menos uns 2 anos, assistentes sociais de conselhos tutelares, de maternidades, equipes de maternidades, se reunindo com o Ministério Público para discutir essas situações. Comissão da Maternidade, toda última quinta-feira do mês, a partir das 9h30 da manhã, essa reunião, no Ministério Público Estadual. Essa turma precisa ser confrontada, ouvida, Então, a gente precisa, para que... Porque esse pessoal está nas maternidades, mandando as crianças embora para o filho. Esse é o Com nome que citado critérios que eles estão frequente. definindo, né? Enfim, não posso falar muito, mas porque não sei, mas eu acho que precisa ser ouvido. Eles estabelecem, eu estive lá algumas vezes, eles já estabeleceram vários procedimentos. E, aliás, já é dito, mais de uma vez eu já disse, eu não estou falando de brincadeira não, para não deixar teu cuidado, não deixar você ver, que senão você ia caçar, criar problema. Seu nome é dito literalmente, eu escutei dizer mais de uma vez. Se você visse, você ia criar problema. Assim, eu estou citando isso porque, assim, para mim, isso deixa absolutamente claro, evidente, que todos sabem que é ilegal. É isso que eu estou querendo me referir, entendeu? Sabe mesmo.
que todos ali dentro tem promotor, ali dentro tem uma opção de gente, e todos sabem que é absolutamente legal. Não é uma coisa assim. Agora, o que eu fico pensando aqui, escutando todos vocês, e aí, de novo, uma contra-sugestão, é o seguinte. Eu acho que tem duas questões, que é uma ou três, né? Como sempre, curto, médio e longo prazo. Porque se a gente vai pensar num processo de convencimento das pessoas que estão praticando isso para mostrar o quanto é perverso, o quanto sei lá, o nome se queira dar, né? Fascista, isso para mim é uma coisa fascista, né? Fazer uma coisa dessa. Enquanto isso, continuará havendo, nesse momento, agora, exato, nesse momento, dentro de uma maternidade, pode estar acontecendo isso, né? Então, assim, e eu acho que todos têm a oportunidade de falar, de se expressar através das suas atitudes. Quem está praticando isso está praticando, isso é uma atitude, é uma fala, é uma expressão da pessoa, né? Assim, e é uma expressão que ela sabe que é ilegal, porque o Estado também já falou isso, o Legislativo também já falou isso, não é, Ciro? Eu estou falando besteira aqui, sentado aqui na mesa. Né? Já falou isso, tem um procedimento, assim, ou seja, quando se identifica que um progenitor, seja ele a mãe, ou seja ele o pai, não tem condição de estar com o filho, existe todo um procedimento, não existe para isso, para tirar a guarda do pai ou da mãe, não é? O tio tem que cumprir essas e aquelas etapas. Nada disso é cumprido, né? Isso é feito à revelia, porque uma pessoa acha que não olhou e viu que ela é usuária compulsiva de droga. Assim, eu conheço muito pouco, você, Emerson, conhece muito mais do que eu, mas até onde eu sei, para você estabelecer se uma pessoa é usuária compulsiva ou não de droga, tem um caminho que não é uma coisa pequena, né? Porque até você conseguir entender se ela é usuária compulsiva de drogas por uma questão anterior, ou se ela tem uma demência, ou qualquer questão dessa história, é um caminho longo, né? Então, assim, o que eu fico pensando é que existe uma demanda imediata já para a gente poder, de alguma forma, tentar criar obstáculos para que essa história continue acontecendo, né? Eu acho que tem, e aí vem duas propostas que eu não sei o que vocês acham. Eu acho que a gente podia tentar juntar força, porque na medida que a gente junte força, a gente consegue espaço na mídia e trazer essa questão para cima da mesa, né? A gente podia pensar em dar um trabalho legal para o Henrique Antum, para ele pegar esse trabalho que já existe desse site, ver como é que a gente pode expandir a rede através desse site que você falou, né? Alimentar isso, de que maneira, entrando em contato com os mentores dele e tal, não sei o quê. E aí a gente trabalhar e o Henrique poder sugerir o que faz, o que deixa de fazer, porque eu não conheço nada do que ele conhece, né? Você poder pensar na coisa da audiência pública, lá na Câmara, e até chamar as pessoas que praticam isso, juiz, defensores, etc., promotor, tem um monte de gente. A gente pode até chamar o Ciro Darlan para sentar do outro lado da mesa e todo mundo ficar mudo. Foi o Ciro falando e todo mundo ficar mudo, né? E aí fazer essa audiência pública e casar, e junto com isso a gente fazer, depois da audiência pública, depois dessa ação, fazer uma nova reunião aqui, porque aí a gente já tem mais dados objetivos para ver como isso é decorrente, né? O que a gente pode fazer em decorrência disso. Eu acho totalmente válido a ideia da audiência pública. Eu acho que está faltando mais elementos. Quer dizer, está faltando a gente conhecer mais elementos. Quer dizer, de repente falar, olha, o pessoal que participa do Conselho Tutelar. Quer dizer, são coisas que eu estou ouvindo pela primeira vez uma opção de coisas aqui, entendeu? Quer dizer, então significa que eu vejo que dá necessidade para a gente fazer uma audiência pública que tenha resultado positivo. Não vamos fazer uma audiência pública porque é importante fazer, não. Vamos fazer a audiência pública, mas você tendo, digamos, toda uma agenda, né, elaborada coletivamente, quer dizer, uma elaboração coletiva dessa agenda exatamente para você realizar a audiência pública. Entendeu, Margarida? Então, estava pedindo a palavra, o frase lembrou muito bem. Desculpe, Ciro. Os juízes não comparecerão. Eles não comparecem. Mas ele vai comparecer. Os juízes. O pessoal do judiciário, ele não comparece.
Mas ele vai A única vez comparecer. que eu vi desembargadores federais presentes em Brasília foi porque foi compulsório. Seriam punidos com falta, com etc, etc. Então foram a Brasília para uma audiência sobre tortura, uma questão aí dos meus tempos de subcomitê de prevenção à tortura, compareceram porque seriam punidos, mas compareceram como? Era um seminário de 3 dias. Estiveram na abertura, assinaram lista de presença e assinaram no último dia a lista do encerramento. Quer dizer, os palestrantes falaram nos primeiros 10 minutos para desembargadores do Brasil inteiro e nos outros dias para as paredes. E a experiência nossa, da Eufrásio, etc, etc, é que numa audiência pública, se mandarem representante é muito. Tem o instrumento que Que não é eu o caso coloquei, que é do importantíssimo nisso daí, é a questão do instrumento constrangedor. Essa é a Entendeu? palavra. Quer dizer, ele não vai, você aproveita e denuncia ele. Aí acabou. Denunciar, ele não pode proibir você de denunciar. Entendeu? E isso daí começa a dar uma visibilidade que se transforma em constrangimento e provavelmente num elemento de mudança de atitudes. Né? Ó, gente, infelizmente, nosso tempo está chegando ao limite. A gente tem até as 5 horas. Ciro, você quer encerrar, falar alguma coisa? Não, eu também, como ele e Omar, tenho recebido aqui uma gama enorme de informações e que eu acho também, como companheiro ali, que a gente tem que ouvir o outro lado, né? Porque eu não concordo com essa demonialização do outro lado. Eu acho que, assim como a gente também não deve demonializar a questão das drogas, e esse é o grande problema hoje da sociedade, que acha que tudo que se relaciona com droga é demoníaco, é do mal, nós também não podemos, sem ouvir a outra parte, dizer que eles são perversos. Porque todos os que trabalham com crianças, eles têm uma visão do bem. Sobretudo os juízes da infância e da juventude são pessoas vocacionadas, porque eles podiam estar numa vara criminal, podiam estar na outra vara, e estão ali por uma opção vocacional. Eles podem estar equivocados, eles podem ter até uma postura, uma filosofia, uma doutrina equivocada, mas não são pessoas do mal. Por isso eu acho que é imprescindível ouvir as razões deles. E eu fiquei aqui, toda vez que falava em data, eu ficava preocupado, porque em 2004 eu saí da vara da infância e da juventude, nenhum fato anterior a 2004 foi aqui mencionado. Talvez por causa da prescrição. Mas com certeza eu cometi alguns atos dessa natureza com a melhor das boas intenções, né, no interesse superior da criança, que esse é o princípio maior. E se a gente não ouvir a fundamentação da outra parte, aliás, constitucionalmente, nenhum juiz decide sem fundamentação. Então tem que saber qual é a fundamentação que cada juiz dá para tomar uma decisão dessa natureza. O princípio que deve reger todas as relações, sejam administrativas, judiciárias ou legislativas, com relação à criança, é o princípio do interesse superior da criança. E isso não é uma coisa fácil de se julgar, nem de se decidir. Você dizer que essa criança está melhor com A do que com B, isso é uma decisão das mais difíceis que o juiz tem em todo momento. O juiz de família toma essa decisão toda hora. Há os desencontros, o desamor, e o juiz tem que decidir com quem a criança vai ficar melhor, com o pai ou com a mãe, ou com os dois, ou compartilhando, ou com nenhum dos dois. Isso é uma tarefa muito difícil. Aliás, a tarefa de julgar é muito difícil. Não é mais fácil julgar o julgador do que o julgador aplicar a lei.
Então, eu sou completamente partidário dessa audiência pública. Eu não sei, Margarida, nesse momento nós estamos vivendo um bom momento, porque nós temos um corregedor da Justiça muito sensível, que é o desembargador Cláudio Mello. Então, eu acho que ele deveria ser convidado, certamente ele irá, bem motivado e convidado por uma audiência pública dessa, ele irá, e ao ouvir, porque ele não deve saber nada disso, do que aqui nós falamos, ele até fará uma recomendação aos juízes para que compareçam. Então, eu acho... E depois, o seguinte, muitas coisas aqui, a gente toma conhecimento pelo doutor aqui lá de Belo Horizonte, que são casos isolados que não passaram pelas instâncias que deveriam passar. Porque toda decisão judicial, a nossa querida defensora pública aqui mostrou, tem recurso. Então, não é uma decisão individual de um juiz que vai decidir a vida de uma criança. Recorra-se ao tribunal, ela conseguiu modificar uma decisão de um juiz. Então, cada caso deve ser levado a todas as instâncias. E todas as instâncias, inclusive aos tribunais superiores. Não há uma decisão de um juiz mau, porque ele é mau, que possa prevalecer num sistema judiciário como o nosso. Pode, a não ser que toda a cadeia seja má. Quer dizer, o juiz, os 3 desembargadores, os ministros. Né? Então, isso é um pouco de preconceito também. A gente tem que isolar esse preconceito, porque é com preconceito que estão tratando essas mães. E a gente não pode usar a mesma arma do preconceito para pensar que todo mundo que decide isso é do mal. Então, a melhor maneira é essa mesmo de contrapor, de ouvir todos, né? E saber por que agem assim, qual é o fundamento, qual é a razão. E, numa democracia, a audiência pública é um ato altamente democrático em que as pessoas têm que se colocar. E, como disse o Eliomar, quem não se colocar vai sofrer um constrangimento. E depois é o seguinte, aquele ditado popular, quem cala consente, quem não comparece para fundamentar as suas decisões, está disposto a receber todo tipo de qualificação como verdadeiro, porque não se apresentou para fundamentar as suas decisões ou para, aspas, se defender. Né? Então, eu acho que o melhor caminho é a gente ampliar essa discussão, né? Ampliar esse debate. Isso é muito bom que entre na rede social, que se coloque no Facebook, que se ouçam as vítimas, que as mães venham falar das suas histórias, né? Por que essas coisas aconteceram. Eu asseguro aos senhores, até porque eu tenho a convicção de que já está prescrito, que eu já tive a oportunidade de tirar um filho de determinadas mães, e eu tenho ainda o costume de acompanhar as crianças que eu coloquei em adoção, e a certeza que me deixa dormir de que essas crianças estão em melhores condições hoje do que estavam ontem. E eu não sei, porque eu não tenho uma bola de cristal, se elas estariam também se eu não tivesse tomado determinadas decisões. Então, eu acho que essas coisas merecem um aprofundamento. Mas, de qualquer maneira, eu quero felicitá-lo por puxar esse fio. É importantíssimo. Todas essas coisas devem vir a público. Todas essas coisas devem sair da nebulosidade. Né? A gente tem que trazer essas coisas a público. É trazendo ao público que a gente busca soluções, né? Busca caminhos. Né? E muita gente não sabe que isso acontece, e muito juiz faz isso sem saber que está fazendo bem ou mal, acha que está fazendo bem. De repente, num debate como esse, ele pode se recolocar. Né? Ouvindo aqui o que eu ouvi, né? As histórias que nós estamos ouvindo,
Agora, isso é surpresa para mim? Não, eu até já pratiquei isso também. Eu tenho uma senhora aí interessantíssima, todo mundo deve conhecer, que é uma mulher evangélica, que ela, em determinado momento, ela tinha 50 crianças que não se sabia qual era a origem dessas crianças. E eu persegui essa mulher porque ela estava sequestrando todas as crianças do mundo para ser a grande mãezona de todas essas crianças. E eu tive que atuar como juiz e retirar as crianças dela, colocar em abrigo e tudo, até o momento em que eu vi que o melhor lugar dessas crianças era com elas. E ela está aí hoje cantando pelo mundo e tem filhos e netos originários desse incidente. Em determinado momento, eu até costumo fazer um paradigma. Eu agi como São Paulo, perseguindo os cristãos, até que eu caí do cavalo e me converti. E reconheci que ela era a verdadeira mãe dessas crianças. Isso acontece, equívocos acontecem. Quem julga está sujeito a isso. Por isso a gente tem o duplo grau de jurisdição. Mas, olha, parabéns, achei que foi muito proveitoso hoje. A gente deve repetir, trazer mais atores disso aí. O Eliomar lembrou muito bem, 100 conselheiros tutelares, que é a ponta desse... A gente não pode ficar discutindo esse tema. Os conselheiros tutelares, eles estão testemunhando isso lá na fonte. Eles conhecem tudo muito melhor do que nós, eles sabem histórias que a gente nem sonha. Então, os conselheiros tutelares têm que estar aqui sendo ouvidos, as equipes técnicas têm que ser ouvidas. Você trouxe a Defensoria Pública, mas não trouxe o outro lado, o Ministério Público. A gente tem que ouvir o Ministério Público, quais são as razões do Ministério Público. Como eu diria, data vênia. O Ministério Público foi insistentemente convidado, mas eles não têm o que dizer, então não vêm. Então, o constrangimento é esse. Eis o constrangimento. Olha só concluindo aqui. Essa oficina da maternidade que acontece no Ministério Público para tratar desse tema já há uns 3 ou 4 anos, é na última quinta-feira do mês, que cai dia 28 agora de setembro. Né? A nossa reunião do CRAC Social será 29 de setembro. Mas aí, segundo o nosso cronograma do CRAC Social, já é outro tema. O que eu proponho, Paulo, proponho, não sei se vocês têm fôlego, é da gente fazer uma reunião à parte, fora do CRAC Social, e aí sobre este tema, né? A questão que eu chamo de adoção compulsória. E aí a gente poderia fazer na outra semana, que seria a primeira semana de outubro. E aí, nessa primeira semana de outubro, se a gente conseguisse... Quando é que você acha que é viável se pensar para organizar uma audiência pública? Eu acho que depende dessa reunião. Essa reunião que você está falando, eu considero uma reunião preparatória já para a audiência pública. Tá. Entendeu? Então vamos marcar que dia é possível a gente marcar na primeira semana de outubro. Quem tem impedimento aqui? Você está perdido, né? Você está impossível, mas você tem a possibilidade de mandar algum assistente? Você vem, Cléo? Então, pega a tua agenda aí, então, diz pra gente. De preferência, segunda ou sexta. O melhor é sexta, porque aí não tem debate nas câmaras. Sexta-feira. Então, vamos fazer sexta, Miguel. Você ainda está no Brasil? Não sei. Pô, cara, tu... Não tenho essa... Vou caçar teu passaporte. Essa visibilidade toda, não. Mas para esse trabalho é onde eu não contribuo nada. Não, certo? você acha, mas não, a gente discorda. Falando. Então, olha só, 6 de setembro, sexta-feira, 15 horas. Ô Henrique, Oi. até 6 de setembro você conseguiu estudar a página deles, da mãe, e fazer um 6 de outubro, você está falando. 6 de outubro. 6 de outubro, é. Você falou que eu vou votar, Ah, né? Porque eu estou no Congresso. Não,